de várias cores. Vamos orar. Espírito Santo de mistério, ó Deus Santo, ó Pai amado, ó Pai querido, nesta noite estamos aqui nesta casa para podermos te adorar, para podermos prestar um culto a ti. Senhor, neste momento eu venho a te pedir para o Senhor, ó Deus, derramar a sua graça, para o Senhor derramar virtude. Espírito Santo, venha renovar a cada pessoa que está aqui nesta noite, venha fortalecer a cada pessoa que adentrou esta casa, para que essas pessoas possam continuar marchando sobre a face dessa terra. Espírito Santo, venha abençoar o final de semana de cada alma que está aqui, quebrando ao Senhor os cadeados e as barreiras, jogando por terra, ó Senhor, toda obra maligna que o diabo faz contra a vida dos seus servos. Traga paz, traga alegria para esse coração e fortalece essa vida que está aqui, ó Deus, na tua casa para te adorar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aplauda ao Senhor Jesus. Irmãos, o capítulo 37 do livro do Gênesis vai retratar a história de um jovem sonhador. O nome deste jovem sonhador é José, e a Bíblia ela nos diz que José ele tinha apenas 17 anos de idade quando Deus lhe deu sonhos, quando Deus lhe fez promessas. Entendemos na Bíblia que José ele é filho de Jacó, e Jacó é filho de Isaac, e Isaac é filho de Abraão, aquele que foi chamado em Gênesis 12 o servo do Senhor. Entendemos que Jacó ele não tem apenas José de filho, só que a Bíblia ela nos diz que Jacó ele tem 12 filhos. Este filho José ele é filho de Raquel, e nos mostra a Bíblia que é o primeiro filho de Jacó com Raquel. Só que diz o texto que esse filho José é o filho da velhice de Jacó. E diz o versículo 3 que por isso Jacó o amava. O amor de Jacó por esse filho é notório e nítido no texto. Onde o texto está dizendo que Jacó o amava, e mostra que José era mais amado do que os seus irmãos. Aleluia! A Bíblia ela está dizendo que este José, que tinha 17 anos de idade, ele andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, as mulheres de Jacó. A Bíblia nos mostra que ele andava com esses 4 filhos de Bila e Zilpa. A Bíblia no versículo 3, no capítulo 37, vai dizer que Jacó o amava, e Jacó vai demonstrar o seu amor trazendo uma túnica para o seu filho e dando essa túnica de presente para o seu filho. Os estudiosos eles interpretam esse versículo 3, essa túnica, como uma túnica de manga comprida, uma túnica que era diferenciada da túnica dos seus irmãos. A primeira coisa que a túnica representa o amor do pai para o filho. A segunda coisa que a túnica representa a aliança de José com Deus, porque Jacó era um homem que tinha experiências com Deus. A Bíblia nos mostra isso. No capítulo 28 do livro do Gênesis, a Bíblia nos mostra o pai de José na terra de Betel. Na terra de Betel ele se deita e recosta sua cabeça sobre uma pedra. E diz a Bíblia que ali Deus aparece a Jacó.
Jacó ele vê uma escada que vem do chão até os céus, e ele vê anjos que descem e anjos que sobem, ministros trabalhadores que trabalham para Deus de dia e de noite sobre a face desta terra. E sobre a escada nos mostra a Bíblia que José vê a semelhança de um Deus, e Deus grita dos céus para a terra dizendo: Jacó, eu sou contigo, e aonde você for, eu estarei contigo, e te farei tornar a esta terra, e te darei esta terra como possessão. Então, a Bíblia nos mostra que o pai de José, Jacó, ele tinha experiências com Deus, ele tinha experiências com o reino dos céus. O capítulo 32 do livro do Gênesis nos mostra também Jacó passando o val de Jaboque, e passando ele o val de Jaboque, nos mostra a Bíblia que ele vai se encontrar com um anjo, mas o anjo ali representa Deus. O anjo ali aponta para Deus. Era Deus se manifestando na forma teofônica. A teofania na teologia é Deus se manifestando de alguma forma para ficar visível aos olhos dos homens. Porque se Deus se manifestar a nós em sua essência tremenda e em sua preponderância completa, certamente Ele nos derreteria com a sua glória e com a sua majestade. Deus falou para Moisés: Moisés, ninguém pode me ver, ninguém pode contemplar o cavote. O cavote no hebraico significa glória. Ninguém pode contemplar minha glória e viver. Ninguém pode contemplar minha glória e ficar de pé. Foi por isso que Deus colocou a sua mão sobre Moisés, e Moisés viu Deus de costa, e a mão de Deus protegeu Moisés. Jacó tem experiências com Deus. Jacó tem experiências com o Senhor, e na forma teofônica de Deus, se manifestando como anjo. A Bíblia nos mostra que Jacó agarra nas vestes do Senhor, e o anjo fala: me solta, eu tenho que subir. Só que a Bíblia diz que Jacó diz uma palavra: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Aleluia, aleluia. Eu não te solto. E diz a Bíblia que o anjo toca na coxa de Jacó e pergunta para ele: Jacó, qual é o teu nome? Sabe por que Jacó perguntou qual o nome é o dele? Porque um dia ele ganhou o nome de Jacó, só que um dia ele quis se passar por Esaú, e o anjo perguntou: qual é o teu nome? Pois você tem duas identidades. Aí ele disse: o meu nome é Jacó. Jacó significa suplantador. Muitos intérpretes dizem que significa também enganador, porque Jacó enganou seu pai Isaque. O anjo, Deus, olhou para ele e disse: a partir de agora o teu nome não mais será Jacó, suplantador, mas a partir de agora o teu nome é Israel, que significa o príncipe de Deus. Aleluia. Era Deus dizendo: Jacó, a partir de agora eu mudo a tua história. A partir de agora eu transformo a sua vida. Eu te apresento a biografia de Jacó, a história de Jacó, para você entender que o filho de Jacó tinha aliança com Deus, porque o pai ensinava o filho as suas experiências que ele tivera com o pai. O filho aprendeu a doutrina do pai, o filho aprendeu a servir a Deus. Você vai ver os capítulos subsequentes e você vai entender que José, ele tinha uma certa intimidade com Deus. José, ele tinha uma certa intimidade com o Espírito Santo. E o versículo 3 do capítulo 37 está dizendo que Jacó o amava. E Jacó vai demonstrar o seu amor dando uma túnica colorida a José. Só que o versículo 4 ele vem após o versículo 3. Quando o versículo 3 diz que Jacó amava,
Quando o versículo 3 diz que Jacó deu a José uma túnica, o versículo 4 diz: por isso os seus irmãos o odiavam e não conseguiam falar com José pacificamente. Você sabe o que significa essa palavra pacificamente? Conversar com paz. O significado da palavra pacífico é ter paz. Eles não conseguiam olhar para José e conversar com José benignamente. Eles não conseguiam ter paz em suas palavras. Quando eles viam a José, eles conversavam com José de uma forma ríspida, de uma forma grosseira. Eles não gostavam de José, porque o pai o amava, porque o pai o queria ver bem, porque o pai o diferenciou, porque o pai deu para ele uma túnica colorida. Sabe por que muitas pessoas se odeiam? É porque elas veem o amor de Deus sobre a sua cabeça. Você é uma pessoa amada pelo Espírito Santo. É por isso que o diabo levanta tantas provas e tantas dificuldades para parar o soldado de Deus. Alguns pregadores pregam que os irmãos de José o odiavam pelos seus sonhos. É só fazer a exegese do texto e buscar a sua interpretação. Antes da chegada do versículo 5, os sonhos, primeiro vem o versículo 3, onde diz que os seus irmãos o odiavam porque o seu pai o amava. Aí o versículo 5 diz que José vai sonhar. E o versículo 5 vai dizer: por isso os seus irmãos o odiaram ainda mais. Ou seja, eles já o odiavam. Agora vem José e grita: meus irmãos, ouçam a minha voz. Eu tive um sonho. Os irmãos pararam e ouviram e meditaram naquelas palavras. E José disse: eu sonhei que estávamos no campo, e eu sonhei que havia 12 feixes de trigo. Os molhos se levantavam, mas os molhos de vocês se curvavam ao meu molho. Diz a Bíblia que os próprios irmãos interpretaram o sonho e disseram: espera, você está dizendo que você vai ser governador sobre nós? Você vai governar nós? Você vai ser o nosso líder? Você vai ser o nosso inspetor? E diz o texto: e ainda mais o odiavam. Sabe por quê? Até o versículo 3, eles odiavam a José porque o pai da terra o amava. Mas do versículo 5 em diante, eles vão entender que tem alguém que está sobre o trono, que também achou graça no menino, e disse: eu vou te levantar, eu vou mudar a tua história, eu vou te levantar como governador sobre a face da terra. Entendo, os irmãos de José estão dizendo: você vai governar sobre nós. E mal sabia José que ele seria líder não apenas de seus irmãos, mas de uma grande nação sobre a face desta terra. Eu vim aqui nesta noite com a palavra profética da minha garganta. Eu vim profetizar sobre a vida de alguém, que Deus vai levantar alguém sobre a face desta terra. Eu sei que até aqui houve muita humilhação, houve muita tristeza, houve muita dor, houve muita angústia, houve muito peso, mas diz o Senhor dos Exércitos: é chegada a hora que eu vou mudar a história, diz o Senhor. Aleluia! Entenda, José, ele é odiado, e José vai ter o primeiro sonho. O primeiro sonho: os feixes se levantam e os feixes de seus irmãos se curvam. Só que Deus, ele volta a se manifestar a José, e José vai ter o segundo sonho. No segundo sonho, ele vê o sol e a lua e 11 estrelas se curvando a ele. E lá vai José, com toda a sua simplicidade, contar o seu novo sonho. Quem sabe, estando ele na mesa do banquete, ele diz: meus irmãos, eu tenho um novo sonho, conte. E lá vai José: eu sonhei
o sol e a lua. O sol representa Jacó, a lua representa Lia, e as 11 estrelas representam os 11 irmãos. Eu sonhei que o sol e que a lua se curvavam diante de mim. Novamente eles se indignaram. Novamente o ódio entrou no coração deles, a raiva, porque eles não queriam aceitar aquela chamada. Até o pai Jacó repreendeu o filho. Só que o texto diz: e os seus irmãos o odiavam, mas o seu pai guardava as informações no coração. O combustível do ódio era o amor do pai, e surgiu-se um novo combustível de ódio, a chamada. Aleluia. Sabe por que o diabo te odeia? Porque Deus te chamou para uma grande obra sobre a face desta terra. O combustível do ódio do diabo é a sua chamada. Sabe por que o diabo te odeia? Porque chega no dia de culto, você vai lá, você brunha, você está todo arrebentado e toda arrebentada, mas você diz: eu vou para a igreja, caminhando eu vou para Canaã, eu vou adorar, eu vou glorificar. O diabo fica irado, o diabo fica todo cheio de ódio, dizendo: lá vai aquela mulher adorar o Deus dela lá naquela igreja, eu tenho que parar essa mulher, eu tenho que parar esse homem, eu tenho que parar essa adoração. O diabo fica com ódio. Sabe quando você deixa o diabo irado? Quando você bate os seus joelhos no chão dentro da sua casa, e você levanta um clamor, você derrama lágrimas, e você ora com gemidos inexprimíveis diante do Espírito Santo. Aí o diabo fica com ódio. Sabe quando o diabo fica com ódio? Quando você abre a Bíblia dentro da sua casa e começa a ler a Bíblia. Sabe quando o diabo tem ódio de você? Quando você vai para as vigílias, quando você sobe um monte desse monte adorando, aí o diabo tem raiva de um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e verdade. Eita! Os irmãos de José, eles tinham ódio, inveja. O pai ama o menino, e lá em cima do trono tem um Deus que o escolhe, e aponta para ele com o seu dedo e diz: eu te escolhi para uma grande obra. Glória a Deus. Pega essa palavra. José era excluído no meio dos homens. Aleluia. Mas era escolhido por Deus. Aleluia. Toda pessoa que é excluída no meio dos homens é escolhida por Deus. Glória a Deus. Anota isso. Eles fazem aniversário na família e não te chamam. Eles fazem suas rodas e não te convidam. Eles te humilham. Eles sabem só falar mal. Eles sabem só te caluniar. Aquele crente, aquela crente só sai da igreja. Eles só te caluniam. Eles te odeiam. Eles têm inveja de você. Aleluia. Sabe por que eles têm inveja de você? É o demônio que está por trás. É o espírito das trevas que está por trás. Em Efésios diz: a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. Aleluia. Mas é contra quem? Os principados, potestades e hostes espirituais. Uma hierarquia satânica que existe. É por isso que o crente não resolve no 38 as suas guerras. O crente não resolve no boca a boca. Não, o crente não resolve as suas guerras quebrando os móveis dentro de casa, jogando as panelas pela janela. Não, o crente resolve as suas guerras dentro do quarto, naquele canto, orando, clamando, chorando e dizendo: Deus, muda minha história. Senhor, faça obra na minha vida. É assim que o crente de verdade vence as suas guerras. Não é com espada nem com escudo. Quando Davi chegou diante de Golias, Golias tinha espada, Golias tinha escudo, Golias tinha uma lança poderosa. Aí Golias olhou para Davi e disse: você acha que eu sou aquele cachorro? Cadê os teus equipamentos de guerra? Cadê a tua espada? Cadê o teu escudo? Cadê a tua lança? Aí Davi olhou para Golias e disse: Golias,
A Bíblia nos diz que, Aleluia. certo dia, os irmãos de José, eles foram até a terra de Siquém. Eles eram pastores de ovelhas. Só que o versículo 3 apresenta um dos ministérios de José. José, ele era o mensageiro, aquele que extraía a mensagem e levava até o seu pai. Ele era o vigia, ele era o sentinela, ele era o atalaia. Ele ficava ligado no que se passava entre os seus irmãos, no que se passava no rebanho, e ele ia até o pai e entregava a mensagem. Certo dia os seus irmãos estão na terra de Siquém, apacentando as ovelhas. Aí o pai Jacó olhou para o filho e disse: José, os seus irmãos estão em Siquém apacentando. Vá agora e busque informações para mim. Traga-me informações do que se passa no meio dos seus irmãos. José é obediente, um missionário, tem uma missão e ele tem que cumprir a sua missão. Diz a Bíblia que agora ele sai do vale de Hebron e saindo de caminho a Siquém. Diz a Bíblia que quando ele chega em Siquém, ele não acha os seus irmãos. Um homem encontra José e diz: ei, o que tu procura? E ele diz: eu procuro os meus irmãos, eles estavam aqui em Siquém. Aí o homem diz: os seus irmãos foram para a terra de Dotã. E José agora ele sai de Siquém e vai para Dotã. E diz a Bíblia que os seus irmãos o vê de longe. Olha só isso. Os seus irmãos o vê de longe. Aí está Dan, Naftali, Simeão, Levi, Judá e Issacar e os seus irmãos, e eles começam a conversar. E um olha para o outro e diz: olha quem vem lá. Lá vem o sonhador moro. Lá vem aquele que sonha. Aí o diabo entrou na congregação. O diabo atentou o arraial e entrou no coração dos homens, de seus irmãos. Aí um olhou para o outro e disse: é hoje. Vamos matar ele. Vamos arrancar o sangue dele. E vamos ver o que será de seus sonhos. Hoje nós mata ele. Só que no mesmo momento que o diabo opera, o Espírito Santo se apresenta para inibir e bloquear toda a ação do diabo. Aleluia! Na hora que o diabo tomou os irmãos de José, o Espírito Santo tomou o primogênito, Rubem. E Rubem disse: ei, não vamos matar o nosso irmão, vamos lançá-lo nessa cova. Só que diz o texto: Rubem disse isso para livrar José, para depois arrancar e entregar seu pai. Diz a Bíblia que quando eles lançam José na cova, eles se assentam na beira da cova e começam a se alimentar, a comer pão. Quando eles veem o irmão vindo, a verdadeira atitude daqueles irmãos deveria ser: José, nosso irmão, você vem de longe, você está com fome? Tome pão. Está com sede? Toma água. Só que a recepção é esta: eles pegam José e o texto diz: a primeira coisa que eles fazem com José é arrancar a túnica, que representa a aliança de José com o pai e com Deus. Aleluia! Muitas das vezes você acha que o maior interesse do diabo é arrancar o teu carro, arrancar uma moto, arrancar uma casa, arrancar um dinheiro. Sabe qual é a maior vontade do diabo? A maior vontade do diabo é de tirar essa semente do evangelho de dentro da sua alma. A vontade do diabo é de esfriar a sua vida. A vontade do diabo é de destruir o seu ministério, é de calar a sua boca, é de calar a sua voz. A vontade do diabo, pastor, é de ver você fechando essa obra. Essa é a vontade do diabo. Era isso que o diabo queria. O diabo queria colocar José numa situação pela qual ele murmurasse e ele entregasse o seu ministério. Mas diz a Bíblia que o diabo volta a querer matar José, e eles dizem: vamos matar ele. Aí o Espírito Santo entra em Judá. Aí Judá diz: ei,
não façamos tal coisa. Qual proveito teríamos em derramar o sangue inocente, o sangue de nosso irmão? Diz a Bíblia que de Gileade veio uma companhia indo para o Egito. Essa companhia traz mirra e especiarias. Eram mercadores, vendedores que estavam indo para o Egito para negociar, para vender e para ganhar dinheiro. Aí Judá disse: vamos vender o nosso irmão para os ismaelitas que vêm de Gileade e vai para o Egito. Eles pegaram José e venderam José por 20 moedas de prata. Os ismaelitas, eles foram para o Egito e venderam José para a casa de Potifar. O capítulo 39. Aí, alguém poderia olhar para José e dizer: peraí, não é o crente? Está sendo vendido 2 vezes e está sendo levado como escravo. Ele não é crente? Quantas das vezes alguém olhou para você e disse: por que ele está passando por essa situação? Ele não é crente? Por que ela está passando por essa situação? Ela não é crente? Só que a biografia de José me dá respaldo para me pregar para você que o crente passa por aflição. O crente passa por tristezas. O crente passa pela prova. O crente passa pelo vendaval. Sabe qual é a diferença do ímpio para o crente? Os dois passam pela prova, mas se for preciso para o crente, Deus abre até o mar vermelho, mas Deus te dá passagem. Ele sempre te dá um subterfúgio no dia da dificuldade. Ele sempre tem uma porta aberta de escape. E eu venho aqui nesta noite profetizar para alguém. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando. Eu não sei qual é a sua preocupação, qual é a dor do seu coração, mas eu venho aqui como arauto de Deus, como atalaia de Deus, como ministro da palavra do Senhor, com autoridade, autonomia e intrepidez para profetizar sobre a sua vida. Seja lá qual for a situação que você está passando, Deus vai entrar nesse cenário quebrando todo o monopólio. Ele não precisa do cenário para operar, ele não precisa do contato forte para operar, ele não precisa do homem para operar. Quando ele quer, ele é médico dos médicos. Quando ele quer, ele é advogado dos advogados. Quando ele quer, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, sobre a face de toda a terra, meu irmão. Ele é o Deus de Israel. José, no capítulo 39, está dentro da casa de Potifar. Só que o capítulo 39 vai dizer que Deus pisou com José dentro do Egito. José não estava sozinho, e lá estava ele, escravo. Só que a Bíblia diz que o seu senhor Potifar, o oficial de Faraó, olhou para sua casa e viu uma certa diferença. As suas ovelhas se multiplicavam, os seus gados se multiplicavam, as suas propriedades se multiplicavam. Aí ele olhou, diz o texto, e viu Potifar que Deus era com José. E viu Potifar que Deus era com José. Aleluia. Alguém não pode até gostar de você, mas vai ter que reconhecer que Deus é contigo. Vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Vai ter que reconhecer que Deus é na sua boca quando você abre ela. Alguém está dizendo: eu não gosto dela, eu odeio ela, eu não gosto da pregação dela, mas eu sei que Deus é com ela. Eu sei que Deus usa ele, eu sei que Deus é na vida dela. Aleluia. Eles vão ter que acreditar que Deus é na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus sempre dá um sinal que ele é com você, meu irmão. Ele sempre dá um sinal. Na casa de Potifar, a Bíblia nos mostra que José, ele vira o comandante da casa. Está na Bíblia. Ele tinha uma unção de governo, e aonde ele chegava, ele governava.
A Bíblia diz que Potifar colocou ele sobre todas as funções da casa. Só que tem um problema. O diabo, ele não desiste de mim e de você. Você sabe disso, eu sei disso. O diabo não desiste. A Bíblia diz que a mulher de Potifar vai olhar para José e vai cobiçar José. Porque o texto diz que José era formoso de porte e de rosto. O moleque era bonito, o rapaz era pinto, era bonito. Diz a Bíblia que a mulher de Potifar olhou para ele e o desejou. A pomba gira entrou no corpo dela. E a partir daquele momento, todos os dias ela olhava para ele e dizia: José, vem, deita aqui comigo. Potifar não está em casa. Vem cá, vamos deitar aqui, vamos ter relação, vamos coabitar, vamos namorar. Sabe qual que é o problema de muita gente? Aleluia. Quantos homens de Deus você não conheceu que era usado de uma forma extraordinária, com um poder exorbitante, que quando levantava a mão e dizia pomba gira, cai, a pomba gira caía no banco. Eu conheci homens assim. Eu tinha um amigo meu que gritava do altar: pomba gira! A pomba gira se manifestava na hora do banco. É arrepio de falar isso aqui. Quantos homens de Deus que você um dia não viu que eram ferramentas, espadas afiadas, que hoje não é nada. Hoje está no bar tomando cachaça, cheirando cocaína e fumando maconha. Aleluia. Muitos o diabo já matou. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas perdem um futuro por causa de um momento, por causa de um prato, que você vai ali, degusta e pronto, acabou sua unção. Você destruiu sua família, você destruiu seu casamento. É como Esaú. Esaú era o primogênito e tinha autoridade da primogenitura. Você sabe o que é primogenitura na Bíblia? Antigamente a primogenitura era algo mais respeitado do que o ouro e a prata. A primogenitura era a autoridade delegada de pai para o filho. O filho crescia e se tornava o líder da tribo e do clã. Um dia, Esaú está voltando do campo. O flecheiro Esaú, o poderoso Esaú, que pegava o arco e a flecha e derrubava o seu alvo. O grande Esaú, um dia está voltando do campo, só que ele está com fome. Fome aqui fala de necessidade. Aleluia. Fome. E quem que ele vê em sua reta? Jacó. Glória a Deus. Jacó tem o que na mão? Um prato de lentilhas. Ele fala: ei, Jacó, me dá um prato. Eu preciso comer. Eu estou morrendo. Estou necessitado. Aí Jacó olha para ele e diz para ele: escuta, está aqui o prato. Se você me vender a sua primogenitura, eu te dou o prato. É um momento transitório, passageiro. Vai te satisfazer no momento, mas você me dá a primogenitura. Jacó estava dizendo: eu te dou o momento e você me dá seu futuro. Aleluia. Glória a Deus. Está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui hoje? Aleluia. Graças a Deus. Está entendendo? Esses dias atrás Deus me deu uma revelação para um amigo meu. Deus falava para ele: você não pode cair mais, você não pode falhar mais, já falhou muito. Passei a revelação, foi no outro dia, o prato foi lá e bateu na porta da casa dele. Uma mulher querendo cair com ele no pecado. E aí? Vai ficar com a primogenitura, com o futuro, ou você vai degustar o prato e destruir a sua vida? Esses dias para trás, eu ainda estava mais magro, mais bonito. No Facebook, uma mulher mandou uma mensagem. A mulher era crente. Falou: oi, tão lindo, onde você mora? Aí o diabo te pergunta: você quer o prato ou o futuro? Aí eu já entrei e foi dando um tapa na cara da pomba gira. Eu escrevi assim:
Eu moro no coração da minha esposa e a minha esposa mora no bairro São Carlos. Aleluia. Eu continuo com a unção e com o ministério e repudio o prato, porque o prato satisfaz o momento. Aí Esaú diz: rapaz, o que eu quero? Primogenitura? Eu estou necessitado, eu quero um prato. Foi lá e comeu o prato. Perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Os nossos pregadores antigos, os anciãos, pregavam dizendo: quando o anjo está chegando, aí ele chega e te vê pecando. Você acha que os pregadores anciãos, os nossos pregadores do passado estão errados? Eles estão certos. Quantas das vezes o anjo não veio com a bandeja? Aleluia. E nós estávamos ali deleitando o pecado no mundo e perdemos a nossa vitória. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para alguém? O prato vai vir. Zele do teu casamento. Aleluia. O prato vai vir. Zela da sua casa. Zela do seu ministério. Zela da sua vida com Deus. Ei, uma mulher não paga o ministério. Um homem não paga o seu ministério. Um prato não paga o seu ministério. Aleluia. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e de todos os lados e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos das bodas serão lançados aonde? Em trevas interiores. Senhor, eu curei. Dom. Senhor, eu preguei. Dom. Senhor, eu levantei paralíticos. Dom. Senhor, eu profetizei. Dom. Quando ele voltar, eu não troco meu dom pela salvação. A única gambira que Jesus faz é trocar a coroa dos céus pela cruz que você carrega. É a única gambira que ele faz. Aleluia. A cruz representa a luta. A cruz representa a dor. A cruz representa a renúncia do mundo. Aquele que não toma a sua cruz e que não segue após mim não é digno de mim. Aquele que achar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim encontrá-la. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei no reino de meu Pai. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Já estamos caminhando por terra. A mulher dizia: José, ei José, bonitão, lindão, deita aqui comigo. Vamos ter relação, vamos coabitar, vamos namorar. Trai Potifar, vamos trair Potifar, vamos. Só que José era um homem que tinha princípios. Quem tem princípios não aceita o prato. Ele tinha princípios. Ele tinha a doutrina do Pai inoculada na sua alma. Quem tem a doutrina de Deus epigrafada na alma, ele triunfa sobre a tempestade e atravessa sobre as serpentes. Mas ele é um vitorioso porque Deus é com ele. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença do Espírito Santo. A glória de Deus está tomando essa casa. A presença dos anjos está tomando essa casa. Glória a Deus, aleluia. Aí a mulher todo dia, José, vem deitar aqui. Quem sabe ela estava toda pintada. Quem sabe ela foi lá e colocou o melhor brilho que ela tinha, a melhor roupa que ela tinha. Ela se produziu e ela começou a exalar sensualidade. Quem sabe ela colocou a sua roupa mais curta para atrair os olhos de José. Aleluia, ai Deus. Quem não tem Deus cai. Quem não tem Deus cai. Eu prego por aí nas igrejas e o povo
sem orar e sem jejuar para você ver. Seus olhos ficam fracos. Você começa a cobiçar. Seu coração fica fraco. O seu corpo vira um imã para o pecado. É ou não é? Aí eu passo por aí pregando: vigiai e orai para que não entreis em quê? Em tentação, hein? O versículo tem um duplo sentido. Jesus está dizendo: quem vigia e ora não cai, fica de pé. Aleluia. Mas quem não vigia e não ora vai cair. Glória a Deus. Está propício a cair. A probabilidade dele cair é altíssima. Altíssima. Não existe super-homens. Existem homens cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Ou, se eu perder o Espírito Santo e sair em mim, eu vou voltar para o mundo. Eu vou traficar, usar droga, beber, matar e roubar. O homem sem o Espírito Santo é um homem sem limites nessa terra. Aleluia. Verdade. Só que um homem que tem princípios é como José. Ele olhou para ela e disse: espera aí, ei, o teu marido me deu a responsabilidade dessa casa aqui, ó. Mas ele não me deu acesso ao seu corpo. E como poderia eu, está no texto, e como poderia eu pecar contra o meu Deus? Está no texto, diz a Bíblia, que a mulher pegou ele pelas roupas e quis obrigá-lo, de tal forma que ele se despiu das suas vestes e fugiu pelado, fugiu nu. Aleluia. Passou vergonha, passou, mas não caiu no pecado. A pombagira não teve poder sobre ele. Quem sabe a pombagira não olhou e disse: eu já derrubei tantos homens sobre a face da terra, esse aqui vai ser mais um, vai ser fácil, eu vou derrubar ele agora. Mas nem todo mundo está com o coração inclinado ao pecado, nem todo mundo cede para a pombagira. Sabe o que José fez? José venceu a pombagira, cortando a pombagira na raiz, meu irmão. A pombagira, você não pode dar espaço para ela, sabia disso? Se você der espaço para a pombagira, ela entra na sua casa, ela destrói sua vida e seu casamento. Olha, eu casado, hoje minha esposa não veio, está no compromisso, na mãe dela, esqueci de falar, mas eu sou um casado, né? Pela misericórdia de Deus. Aí, rapaz, tem uma mulher lá na rua da minha mãe, da igreja, e eu casado, Deus confirmou meu casamento é confirmado, irmãos. Não é só uma vez não, meu casamento é de Deus. A minha esposa me arrancou do mundão, eu lá nas trevas, lá do pecado, ela me arrancou de lá, Deus usou ela. A mulher chegou da minha mãe e falou: olha, eu sonhei que o Renato é o meu homem. Olha só, rapaz. Aleluia. Ó, em vez dela tentar roubar algo mais bonito, mais magro, não, eu logo pro gordinho aqui e disse: ele é meu homem. Eu sonhei que eu casava com ele. Foi lá, pastor, pegou meu número e mandou mensagem no meu WhatsApp. Rapaz, minha esposa pegou o celular, deu uma trancada nela, que ela nunca mais voltou. Isso aí não é crente não, irmãos. Crente que quer roubar o homem dos outros? Hã? Isso é crente? Isso é demônio. Isso é a pombagira, meu irmão, enviada lá das profundezas do inferno para tentar destruir a minha vida. Ei, se alguém olhar para você e disser: o seu casamento não é de Deus, você não é para ele, você não é para ela, olha para a pombagira e fala na cara da pombagira: pombagira, Deus confirmou meu casamento. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ei! José saiu pelado, correndo. Só que todas as vezes que você rejeita um prato, a retaliação vem. Você sabe o que é retaliação? Retaliação é o rebote. É igual tá aqui, ó, tá. Eu estou pregando aqui, mas você sabe que o rebote vem lá fora. Lá fora o diabo levando os outros para me afrontar. Isso aqui não é brincadeira não. Eu venho aqui, o Espírito me usa como uma fonte de águas vivas para vocês, mas lá fora eu tenho que enfrentar os meus leões. José fugiu, só que a mulher ficou com as roupas dele. Aí a mulher foi, levantou
levantou uma calúnia. Ela chamou os servos da casa e disse: olha aqui, ó, as roupas de José. Ele veio aqui na cama e tentou me molestar. Ele tentou me estrupar. Hã? Será que é fácil ser crente? Aleluia. É fácil? Glória a Deus. Será que ser crente é como esses pregadores pregam aí no Brasil? É? Vida fácil. Vem que Deus te faz um empresário. Vem que Deus te dá uma chácara. Vem que Deus te dá carro, te dá moto. Deus muda a sua história. Jesus te ama demais. Você é perfeito para Jesus. Será que esse evangelho podre, barato, caído, será que esse evangelho vai me dar o alimento, o suprimento para me morar nos céus? Meu irmão, eu vim aqui pregar a verdade. Ministério é dor, ministério é depressão, ministério é angústia, ministério é perseguição, ministério é calúnia, ministério é tudo isso que eu estou te pregando. Isso é servir a Deus. Aleluia. No mundo tereis o quê? Será que Jesus não falou errado, não? Será que os intérpretes da Bíblia não escreveram errado, não? Será que eles não mudaram a frase de Jesus? Talvez Jesus queria dizer: no mundo tereis fama. Não foi não, isso não? Hã? No mundo tereis ouro, prata. No mundo tereis Aflição. 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 Glória a Deus. Aflição. É isso aí. É por isso que a Bíblia diz: o reino dos céus é tomado pela força. É por isso que Marcos 12:30 diz o quê? Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu entendimento, de todo Coração. de toda a alma e de todas as forças. Sabe o que é isso? É você chegar cansado do trabalho e dizer: Senhor, eu estou cansado, mas ainda há aqui dentro um pouquinho de força para me orar. É uma questão de necessidade, é uma questão de o Senhor me manter em pé no mundo espiritual. É ou não é? Aleluia. Aí quem é que chegou na casa? O oficial de Faraó, Potifar. Potifar foi lá irado e pegou José e lançou José na onde? Na cadeia. Aí eu te pergunto: José não é crente? O que ele está fazendo na cadeia? Hã? Não é servo de Deus? O que o servo de Deus faz na cadeia? Talvez alguém olharia para José, se fosse dos dias de hoje, e diria: está em pecado. Por isso está na cadeia. Está em pecado. Porque, irmãos, se existe um exército que se autodestrói, é o exército dos crentes. Os próprios crentes, eles te arrebentam no meio, é ou não é? Os próprios cristãos fazem o favor de destruir o ser, é ou não é? Não pode acontecer nada mais cedo, você tem que ser imbatível, senão você vai pecar. Senão você vai pecar, é ou não é? José na cadeia, para nós finalizar, passou anos e anos na cadeia, interpretou o sonho dos dois, o copeiro moro e o padeiro moro, os servos de Faraó que eram dentro da cadeia. Dentro da cadeia, em momentos de dificuldade, o que ele estava fazendo? Interpretando o sonho e profetizando. Aleluia. O que Deus está ensinando para nós? Não se faz a obra só em dias de alegria. Se faz a obra nos dias de adversidade, no dia da prova. É muito fácil, pastor, homem de Deus, é muito fácil eu pegar o altar quando a minha conta está cheia. É muito fácil eu pegar o altar quando a minha saúde está boa, quando a minha esposa está bem, quando a minha família está bem. Muito fácil. Agora eu quero ver pegar o altar nos dias de dificuldade, exercer o ministério nos dias de dor e chegar aqui e profetizar paz sobre a vida de alguém. Neemias estava triste, Neemias estava angustiado, mas Neemias pegou a uva e colocou no copo, macetou a uva e produziu vinho e levou diante da presença do rei Artaxerxes. Ele estava triste e desanimado. Sabe o que significa o vinho na Bíblia? Alegria. Ele estava triste e desanimado.
E o Espírito Santo falou no meu coração, ele está triste e desanimado. Mas mesmo triste e desanimado, ele está proporcionando alegria para alguém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para nós finalizar, todo mundo sabe o desfecho dessa história. Na cadeia, ele interpreta os dois sonhos. O padeiro moço sai enforcado pela interpretação. O copeiro moço sai e volta a macetar uva para Faraó. Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Os magos, os astrólogos, os adivinhos do Egito não conseguem interpretar. O rei fica perturbado. Só que o copeiro se lembra de José e diz: Faraó, tem alguém lá na cadeia que pode interpretar o seu sonho. Faraó disse: manda trazer. José veio e interpretou os sonhos. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém para finalizar. Ao mesmo tempo que as portas da cadeia se abriram para José sair, foi no mesmo momento que as portas do palácio se abriram para José entrar. Quando a prova acabar, a bonança vai vir para a sua casa. Pode adorar e glorificar ao Senhor dos exércitos. Para finalizar, ele interpretou o sonho e disse: vai haver fome, 7 anos de fome. Depois melhor dizendo, vai haver 7 anos de bonança. Depois vem 7 anos de fome. Arruma um homem aí sábio e entendido e coloca para governar o Egito e juntar o trigo nos 7 anos de bonança para os 7 anos de fome ter alimento na terra. Aí Faraó olhou e disse: rapaz, não tem ninguém com o seu potencial que não. Nem os magos, os astrólogos, os adivinhos, os sábios do Egito, eles não têm a sua capacidade, porque em ti habita o Espírito de Deus. Foi Faraó que disse: em ti habita o Espírito de Deus. Aí Faraó disse: agora você é o governador. Faraó tirou o anel do dedo e colocou no dedo de José. Faraó disse: tragam vestes de linho finíssimo e traga uma corrente de ouro, cordão de ouro, e coloca no pescoço dele. Ele ganhou anel, vestes de linho fino e uma corrente de ouro. Aí você me pergunta: pregador, o que simboliza o anel? Anel na antiguidade, os anéis dos monarcas eram usados para selar lei, promulgar leis e editos. O anel representa autoridade. As vestes de linho fino na Bíblia representam santidade. O cordão de ouro, ouro na Bíblia sempre representou o quê? Riqueza. Aleluia. Ele saiu da cadeia e ganhou autoridade. Ele ganhou santidade, coisa que ele já carregava. E ele ganhou riquezas. E a Bíblia diz que o nome dele foi trocado: Zafenate Paneia. Sabe o que significa Zafenate Paneia? Deus revela. Deus revela. E ele ainda ganhou uma esposa chamada Azenate. Sabe por quê? Quando Deus promete, pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. A palavra dele permanece como fogo aceso em sua vida e em seu coração. Se você veio aqui crer nessa palavra, acolha o Deus de Israel nesta noite, meu irmão. Tem alguém que aceitar Jesus? Todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Reconciliar, todo mundo aqui já é crente, né? Eu vou orar pela sua vida, coloque de pé. Eu vou passar para o homem de Deus. Ó Espírito Santo, a tua palavra foi pregada. Aquilo que o Senhor colocou no meu paladar, eu reverberei para a sua casa. Ó Senhor, continue a usar, ó Deus, essas armas que o Senhor tem levantado. O pastor e a pastora, continue usando essas potências em suas mãos como uma ferramenta de vitória. Cobre todos com o teu sangue e livra todos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém? Receba o homem de Deus com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus.
Amém, igreja? Deus abençoe nosso nome, presbítero Renato. Ainda é presbítero ainda. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nosso nome, presbítero Renato. Palavra poderosa, tremenda, né, irmãos? Tenho certeza que Deus falou em cada coração. Vamos fazer um minutinho de oração. Depois eu vou passar a palavra para minha esposa, que vai chamar aqui algumas pessoas com revelação, se Deus revelar, né? Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, santo e poderoso Pai. Graças te damos, ó Deus, por esta mensagem dessa noite. Graças te damos, o Senhor, pelas grandes bênçãos que o teu povo já está, meu Pai, recebendo de ti. Desde quando, Senhor, entraram na porta dessa igreja. Senhor, meu Deus, vem trabalhar segundo, Senhor, a tua vontade. Ó Deus, revelando, Senhor, o profundo e escondido, segundo a sua vontade, Senhor. Deus de poder, Deus de maravilha, faz a tua obra nesse instante, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos receber a nossa irmã Ivoneide para orar. Se Deus revelar, vai passar uma revelação de Deus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus pode continuar de pé. Santo Espírito de Deus, Espírito poderoso, meu Deus, meu Deus. Santo, Santo Deus de Israel. Ah, Espírito poderoso, eis aí, meu Deus, teu filho, tuas filhas, Deus. Eis tu atende, meu Deus, ei, teu povo santo, ó Deus. Esse Espírito poderoso, meu Deus, não seja mais mulher, não seja mais barro. Permita Deus entrar, meu Deus, deixa o Pai, nosso entrar, Jesus, meu Rei, Adonai, Adonai, nas regiões celestiais, ó Deus, diante dos teus pés agora, Deus, em espírito e verdade, Deus, Xarabanaço e decovará, Devaço e decovará, e decantará. Pode sentar, minha igreja, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando o pregador estava pregando, glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos orar na pregação, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, que, como que eu posso falar, varão? Santo é o nome do Senhor. O Senhor, Ele derramou uma unção tão gloriosa sobre ti. Aleluia, Jesus. Como isso chamar, né? Louvado seja Deus, o Senhor derramou nas tuas mãos. Oh, glória a Deus, meu Deus. Xarabanaço e decovarai. É unção que cura, é unção que liberta, oh glória. Porque o Senhor quer te usar para a salvação das almas, varão. Glória a Deus, Ele disse, louvado seja Deus, o Senhor quer te levar em lugares, em muitos lugares. Glória a Deus, e Ele tem te capacitado. Na verdade, Ele já te capacitou. E grande foi a unção que o Senhor derramou nas tuas mãos aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Chega a estremecer ali no altar, mesmo a visão. No altar não, ali na cadeira, meu corpo estremece todo. Glória a Deus, pelo poder de Deus. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Oh, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E mais uma vez o Senhor, oh, glória a Deus. Ele requer uma pessoa aqui em nosso meio. Louvado seja o nome dele. Ele quer que você faça um propósito com ele. Um propósito, eu posso falar assim, um propósito? Jesus. Um voto com Deus. Um voto com Deus. Louvado seja Deus. O Senhor quer que tu fala com ele. Fala com ele, Senhor, é assim, assim e assim. Porque ele é poderoso para fazer na tua vida. Glória a Deus, mas ele quer que tu fale. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É a irmã lá, ó. Ah, glória a irmã. Sim, irmã. Fala para Deus o teu problema, Ele te ouve. Louvado seja o nome do Senhor, Ele quer te responder com fogo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus para a irmã lá no último banco. O Senhor Ele quer dar um livramento lá na tua casa. Glória a Deus, e é para o teu esposo, irmão. Eu não sei nem o que é, porque eu só vi. Eu não sei nem o que é complicado, né? Glória a Deus. Eu vi como que... Irmão, ele está em comunhão na igreja? Eu não sei nada da vida dele. Oh, glória
Deus ele requer dele conserto. Eu estou falando tudo aqui, estou sentindo. Não é um fogo que cai igual queima aqui na terra. Sabe aquele fogo que a pessoa vira carvão? Nada disso. É um fogo que parece assim a luz do sol, do meio-dia. Clareia todo o corpo da pessoa, fica uma chama de fogo. Mas era de juízo. Deus me fazia saber que era juízo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, amada igreja. Não vou fazer nada de mim mesmo. Agradeço a oportunidade em nome do Deus. Glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Diz o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Eu quero, irmãos, aqui orar por uma pessoa que o Senhor me revela. Essa pessoa está com o seu coração triste. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está com o seu coração triste, mas o Senhor quer alegrar o seu coração nessa noite. Quer a vitória de Deus, a pessoa revelada. Quer a bênção de Deus. Não quer não? Não me confirma. A irmã ali, ó. Receba a vitória. Palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ainda me revela o Senhor. Em nosso meio uma pessoa. Glória a Deus. Deus tem grande vitória para te dar. Grande bênção. Mas depende de você com Deus. É você que tem que decidir na sua vida o que você deve fazer para chamar a atenção de Deus, para agradar a Deus, para Ele fazer o que Ele tem para fazer na sua vida, o qual você está em busca. Glória a Deus. Depende de você, não do pastor, não dos irmãos membros, glória a Deus, e não de Jesus. Unicamente, exclusivamente de você. O diabo lança desânimo, o diabo lança oferta, o diabo lança pessoas com conversas para te colocar dúvidas, para te tirar do foco, para te desanimar. O diabo lança pessoas para poder vir com as suas ciladas de mentira, mas tudo isso é para tirar o foco seu, é para te desanimar, porque ele fazendo assim, ele conseguindo fazer isso na sua vida, você dando ouvido para ele, você vai desanimar. Você desanimando, você não vai alcançar o que você busca e o que Deus tem para você. E você não recebendo o que você quer, o inimigo vai usar você até para murmurar contra Deus. Amém? Então depende exclusivamente de você. Você quer que Deus faz algo por você, na tua casa, na tua família, mas depende exclusivamente de você. Quer a vitória de Deus? Glória a Deus. Eu não me esqueço com a revelação, você já sabe. Não querão palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Sexta que vem, dia 24, o pastor e cantor Orides Alves estará aqui pregando a palavra de Deus e louvando o Senhor. Também um vaso, um instrumento na mão de Deus. Quem conhece já sabe. Venha receber a bênção de Deus e convido também com você mais um para vir receber a bênção de Deus, tá bom? Graças a Deus. Vamos fazer oração, a oração da fé. Vou apresentar esse azeite, depois você vem à frente. Nosso irmão presidente Renato vai estar orando e ungindo a vocês, tá bom? Glória a Deus. Se alguém trouxe alguma oferta para ajudar a obra de Deus, depois do final do culto você coloca aqui na salva, ou então aí na parede, então QR Code da igreja. Para você, às vezes não tem dinheiro, mas pode ofertar com QR Code, tá bom? Tá aí. Vamos orar. Oração da fé. Meu Deus e meu Pai, é oração da fé, Senhor Jesus. Eu apresento a Ti, Senhor, este azeite. Ó Senhor, derramar a tua unção, meu Pai, nesse azeite, para que haja milagres, para que haja cura, para que todos que receberem esta unção, meu Pai,
seja ricamente abençoado por Ti, Senhor. Deus, obrigado pelo culto desta noite. Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, porque sei, Senhor, que um dia essa oportunidade vai se findar aqui na terra, e quem soube aproveitar será um bem-aventurado, mas quem não soube, infelizmente, irão lamentar e não mais terão esperança. Deus, leva esse povo de volta para o seu lar. Deus, entrega a vitória que esse povo vieram buscar de Ti nesse lugar. Deus, Tu és o dono da vitória. Deus, somente Tu, Senhor, pode fazer, meu Pai, o que deseja esse irmão e essa irmã, o que eles vieram buscar. Somente Tu pode entregar para eles, ó Pai. Em nome de Jesus, leve todos para o seu lado e volta. Abençoa o nosso irmão presbítero Renato, meu Pai, que não mediu esforço para estar aqui na Tua casa, falando da Tua palavra, pregando o Teu evangelho. Visita a esposa, visita a família, meu Pai. Em nome do Senhor, confirma a Tua obra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos despedir, irmãos. Aí depois vocês podem vir à frente. Nosso irmão presidente Renato vai orar por vocês, tá bom? Digam: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz em nome do Senhor Jesus. Amém.